E mais uma vez a fábula de Esopo, né, o nosso Esopo da Grécia, que nos traz grandes fábulas com moral. Essa do rato e o seu grande problema também tem um berço lá nas fábulas de Esopo. E foi recontada pela Georgina Martins, né, num livro chamado No Tempo que os Bichos Falavam, que é assim que Esopo começava todas as suas fábulas, né? E no final, sempre com a moral. Essa história do rato que tem os grandes problemas nos trazem hoje grandes adversidades que são vistas como coisas pequenas, mas que no fundo, acabam nos incomodando muito. A história de quem quer resolver um problema e como as pessoas falam, né, para resolver os problemas aqui na fala. Na prática, a coisa não acontece mesmo assim. É difícil encontrar alguém que faça de verdade aquilo que foi falado. Fábulas de Esopo são sempre uma história boa para se ouvir, para se contar e para se refletir. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato, um ratinho tão pequenininho. E Esopo, que vivia ali pelo castelo, sim, era um empregado muito modesto, mas tão sensível, que ele conseguia ouvir e conhecer todas as histórias dos bichos. Sim, ele ouvia o que os bichos diziam, dos grandes bichos até os pequeninos. Um deles, os ratinhos que estavam lá, nos buracos do castelo, sim, conversavam e conheciam a todos. Um belo dia, ele viu um ratinho correndo atrás, e outro correndo atrás, e outro e mais outro, e ele logo percebeu, teremos aí uma grande assembleia de ratos. Assembleia de ratos? Sim, uma assembleia de ratos. E Esopo, que era muito curioso, saiu logo, observando quem era aqueles ratinhos e o que era que eles estavam tanto a discutir, tão apressadamente. Sim, encostou o ouvido na parede e começou a escutar a grande assembleia dos ratinhos. Acontece que era um grande problema, um problema enorme. Sim, um problema daqueles que a gente demora para resolver. Pensa muito mesmo. Era um problema do tamanho de um gato. E era um gato gordo, com os bigodes grandes e bem peludo. Um gato realmente mau. E os ratinhos já tinham perdido muitos entes queridos para este gato imenso, que tinha uma fome, que devorava 2 ou 3 ratos no mesmo tempo. As patas e as garras eram enormes. Ele metia medo e era uma ameaça para todos os ratos ali do castelo. Esopo, então, ficou muito curioso para saber qual seria a decisão da assembleia. Afinal de contas, como se resolve um problema do tamanho de um gato para um rato? Sim. Rapidamente os ratos vieram com várias sugestões. Sugestões das mais diversas, mas todos tinham muito medo do gato. Sim. Uns sugeriram colocar veneno na comida do rato e do gato. Mas aí perderíamos com certeza mais um ente da entidade. E ninguém se atreveria tanto, com certeza. Mas como poderiam eles, numa guerra de espadachim, vencer também um gato? Não teria, os tamanhos eram tão pequenos. Pensaram se outras sugestões vieram, das mais diversas, das mais mágicas, pois sempre tem um ratinho que imagina coisas muito diferentes. E outros ratinhos que têm tanto medo que resolveram, então,
A grande ideia era abandonar. Imagina, todos os ratos abandonaram sua casa. Iam comer o quê? Se embrenhar na floresta, no meio de bichos muito maiores? Não, esta não era uma solução prática. A assembleia estava um tumulto, um fervilhão, cada um dando uma solução e nada parecia finalmente resolver o problema. Quando, de repente, um ratinho que palitava os dentes falou muito displicentemente sobre uma solução. Vinha ele como se tivesse toda a razão com ele. Um conhecimento de grandes livros. Ah, sim, porque era um rato de biblioteca. Ele comia muitos livros, fazia ali parceria com a dona Traça e vivia na biblioteca ler. Todos respeitavam muito os ratos da biblioteca, porque o conhecimento era enorme. Então, ele subiu ao palanque e, com toda a seriedade, mostrou detalhadamente o plano e a solução. Disse o rato, então, num tom bastante sério: meus caros colegas, eu estou aqui para dar a solução. Anotem bem o plano. Lembram-se daquele guizo? Sim, aquele guizo que o bobo da corte perdeu e eu disse que em algum momento aquilo iria servir? Pois então, o guizo faz um grande barulho, não faz? Até então, o pessoal da Assembleia não entendia bem o que um guizo que faz barulho tem a ver com um grande problema de vida ou morte que assolava toda a rataiada do castelo. Mas ele, num tom muito sério, continuou falando mesmo depois de interrompido e um grande silêncio se fez. Calma, eu explico o que vai acontecer. Qual era o grande problema quando nós somos pegos pelos gatos? Obviamente, porque eles são muito sorrateiros. As patas são feitas de uma espuma de gordura que o tornam quase imperceptível. As garras sorrateiramente caminham na ponta das unhas. Quando percebemos, os gatos já estão em cima de nós e já nos comeram. Por mais rápido que nós, velozes que somos, pequenos que somos, corremos, os gatos sorrateiramente sempre nos surpreendem e nos pegam de surpresa. Não é? Toda a rataiada então começou a falar: é mesmo, é verdade, ele tem toda a razão, é assim mesmo, somos extremamente muito mais rápidos do que os gatos, inclusive ele é um rato gordo, mas como é que ele sempre pega alguns de nós, por mais que sejamos rápidos? Depois da falaçada, e falavam, hein? Os ratos falavam muito, aguardou plenamente o silêncio e disse: isso é fácil. Teremos apenas que colocar esse guizo na coleira do gato. Assim, toda vez que o gato se movimentar, nós logo perceberemos, porque o guizo vai fazer barulho. E conseguiríamos rapidamente escapar. Sim, quem não consegue escapar de um gato barulhento? Agora, de um rato silencioso, nunca se pode. Os ratos finalmente disseram: como ele é inteligente, que solução maravilhosa! Claro, agora o gato faria muito barulho e nós rapidamente de longe conseguiríamos escutá-lo e correríamos. Ele nunca nos pegará mais. É uma solução excelente. A Assembleia então foi um sucesso. Tinha gato que pulava, rolava, riam, brindavam. Queijos, sim, e muita bebida para que eles pudessem realmente comemorar a grande solução daquele rato de biblioteca muito inteligente. Passou-se a comemoração, então finalmente os ratos se reuniram para perceber quem é que ia traçar o plano e como iam traçar o plano e principalmente o mais importante, quem era o rato que iria colocar
o guiso na coleira do gato. A assembleia, segundo Esopo, que ficou ouvindo, durou mais 3 dias e eles não conseguiram tão cedo encontrar quem seria capaz de colocar este guiso na coleira do gato. Finalmente, os ratos desistiram no grande plano, porque uma coisa é pensar no plano, outra coisa é executar o plano. Sendo assim, é mais fácil falar do que fazer.